Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Que bom! Hoje, domingo, deixa eu ver aqui, dia 17 de março. O que nós temos aqui nesse mês? É o mês da Páscoa. Opa, então estamos na mesma ideia, mês da Páscoa. Ou seja, né, o mês do chocolate, mês do coelhinho, né? É isso que a gente lembra da Páscoa? Nós não, né? Mas é o que a gente vê por aí. É o mês que a gente lembra, né? Então, o que Jesus fez por cada um de nós na cruz. Que a gente lembra que ele só não fez isso, não apenas isso, mas ele também ao terceiro dia ressuscitou. Vejam só, então é um mês muito especial para a gente. E na semana da Páscoa, que no domingo, então, Jesus ressuscitou e nós lembramos, então, desse acontecimento. Mas na semana da Páscoa, no domingo anterior à Páscoa, Jesus, ele foi até Jerusalém. E ele entrou em Jerusalém, e o fato de ele entrar em Jerusalém foi registrado na história como um grande acontecimento. Então hoje nós vamos entender por que foi um grande acontecimento o simples fato de Jesus entrar numa cidade, né? Vamos abrir Mateus capítulo 21, nós vamos ler dos versículos 1 até o 11. Mateus 21 ao 11, nós temos ali o relato da entrada triunfal. Né? Também nós podemos encontrar esse relato da entrada triunfal nos outros evangelhos. Né? Não sei a Bíblia de vocês, mas a minha, embaixo, né, do título ali desse trecho, ela tem, no caso dos evangelhos, ela tem um apontamento, né, aonde está acontecendo isso nos outros evangelhos. Então, para quem talvez não tenha a sua Bíblia, quiser anotar, além de Mateus 21 ao 11, vamos encontrar também Marcos, o capítulo 11, do 1 ao 11 também, Lucas 19, 28 ao 40 e João 12, do 12 ao 19. Então, essa semana, se você quiser, né, ler esses outros relatos, né, algumas coisas que a gente não vai ler todos. A gente vai ler o de Mateus e talvez pegar algum versículo desses outros, né, que tem algumas coisas a mais diferentes. Mas vamos ler então Mateus capítulo 21, versículos 1 até o 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos. E sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vamos orar? Pai, em nome do teu filho Jesus, te pedimos nessa noite que o Senhor nos conduza no entendimento da tua palavra e já somos gratos pelo que o Senhor fez por cada um de nós e também pelo Espírito Santo que nós temos, que nos ajuda a entender o que o Senhor quer nos dizer. Nos mostre, nos direcione, Pai, e nos dê entendimento e sabedoria diante do texto que nós estamos lendo e aquilo que o Senhor quer falar para o coração de cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse trecho da Bíblia é a entrada triunfal, também conhecido como Domingo de Ramos, né? Hoje talvez você ouça mais sobre esse termo, principalmente na nossa cultura em que nós vivemos aqui na Serra Gaúcha. Mas esse trecho ocorre em um momento bem importante, bem interessante. O momento da Páscoa. Não a Páscoa que nós estamos comemorando no final deste mês. Né? Não a Páscoa que nós comemoramos hoje em dia. Mas a Páscoa dos judeus. Então, lá em Jerusalém, quando Jesus vai fazer essa entrada, existiam inúmeras pessoas em Jerusalém que estavam lá por causa da Páscoa dos judeus. Né? Então, pessoas que não moravam em Jerusalém, pessoas que não pertenciam àquela cidade, mas estavam lá em virtude da Páscoa. Eles iam até Jerusalém para comemorar o quê? A libertação do Egito. Então, guardem isso também, essa palavra,
para o judeu, para aquelas pessoas que estavam lá, a Páscoa, naquele momento, um dos grandes significados dela era libertação. Era quase um sinônimo, porque foi na Páscoa, né, que eles estão relembrando que Deus libertou o povo do Egito. Foi através dessa Páscoa que eles saíram do Egito e iniciou o Êxodo, né, que eles foram para o deserto até chegar na Terra Prometida. Então, é através desse momento, vamos dizer assim, que eles comemoravam essa libertação. Inclusive, né, Moisés falou para o povo, olha, vocês vão continuar comemorando isso depois, né? Vocês vão continuar fazendo isso. E nessa época, eles estavam fazendo exatamente isso. Então, a cidade estava cheia, lotada, né? Pensem numa cidade assim que, sei lá, duplicou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou, daqui a pouco tinha até 10 vezes mais pessoas ali. Pessoas que estavam ali visitando, turistas, vamos dizer assim, né? Mas pessoas que foram ali em virtude da Páscoa, para comemorarem juntos, irem até o templo e participarem desse momento tão especial. Então estava cheia a cidade. Lembramos também que essa cidade de Jerusalém, ela não era uma cidade israelita. Não existia nesse momento o reino de Israel. Não existia. O que existia então era o Império Romano. Ou seja, quem dominava ali eram os romanos. Quem ia cuidar para que tivesse ordem ali eram os romanos. Quem mandava em tudo ali eram os romanos. Então, cidade cheia, cidade lotada, o policiamento, né, mais ostensivo. Né? Os soldados romanos ali, todo mundo ali meio que, né, meio nervoso, assim, né, meio apreensivo, porque vai saber se todo esse mundaréu de gente resolve fazer aí uma revolução. Nós vamos se ver pequeno aqui. Obviamente que o Império Romano, né, se ocorresse uma revolução ali, talvez pudessem até dominar Jerusalém, mas depois do Império Romano era um império imenso, né? Eles iam dominando tudo. Para eles derrubar Jerusalém e botar o chão era bem fácil, né? Bem tranquilo, porque era um império muito forte nessa época aqui. Outra coisa que nós temos que lembrar e perceber sobre esse momento que Jesus vai fazer essa entrada é a parte ali dos religiosos em Jerusalém. Os religiosos que estavam em Jerusalém queriam pegar Jesus. Eles queriam prender Jesus. Eles queriam matar Jesus. Essa é uma realidade. Principalmente depois de um acontecimento, algum tempo antes, não muito tempo, mas um tempinho antes, também não foi no dia anterior, mas algum tempo antes, que aconteceu ali em Betânia. A gente conhece a história que é narrada em João capítulo 11 de Lázaro. Já ouviram falar de Lázaro? Lázaro que morreu, amigo de Jesus, e Jesus esperou um tempinho, foi lá e disse, Lázaro, sai aí da tumba. E Lázaro ressuscitou. Né? Conhecemos essa história. O que acontece é que já nessa época queriam pegar Jesus. Tanto é que em João capítulo 11, nós vemos narrado ali que Jesus ele fala, vamos até Lázaro porque ele dorme. Os discípulos dizem, não, mas se ele só dorme, deixa ele lá. Está só dormindo, tirando uma soneca. Mas eles não entenderam que ele quis dizer que Lázaro estava morto. E aí eles falaram, mas se nós formos lá, eles vão nos apedrejar. Porque Betânia é do ladinho ali de Jerusalém. É bem pertinho. A gente tem Betânia, Betfagé, Betsaida, tudo pertinho ali. Talvez ali uns 3 quilômetros, né? Uma caminhadinha ali de leve, você chega lá em menos de 1 hora. E aí eles falam, não, o pessoal quer pegar a gente lá. Né? Eu até lembro do caso que nós temos o Tomé, né? Que ele diz, bom, se é pra gente ir, vamos morrer com ele, né? Então vamos morrer todo mundo, né? Até meio pessimista, né? Já tá pensando que iam ser pegos mesmo, né? E no fim eles acabam indo. E Lázaro ressuscita. Isso causou vamos dizer assim, um burburinho, né? Porque as pessoas começaram a falar. Porque Jesus ressuscitou uma pessoa. E isso começou a incomodar. Porque eles já não gostavam de Jesus, os religiosos, né? Eles já não gostavam de Jesus. Por causa de outras coisas que Jesus fazia, curar no sábado e tudo mais. Agora ele teve a audácia de ressuscitar alguém. Não existe ressurreição, diriam os saduceus. Não acreditamos em ressurreição, isso não existe. E ele fez heresia. Isso aí é bruxaria. Isso aí não é coisa de Deus, não. Eles pensavam assim, os religiosos. Então nós temos que fazer o quê? Blasfêmia. Temos que prender Jesus. Porque ele está usando o nome de Deus errado. Não pode. Tá errado isso que Jesus está fazendo. Eles pensavam assim. E aí esses religiosos estavam onde? Em Jerusalém. Estavam ali em Jerusalém. Estava todo mundo junto. É assim que Jesus vai entrar em Jerusalém. Com um monte de gente que está ali para Páscoa.
Um monte de gente que ouviu falar de Jesus, ouviu falar da ressurreição, ficou maravilhado. E muitos outros enfurecidos com Jesus, querendo pegar Jesus, querendo prender Jesus, matá-lo. E aí ele vai nessa época aqui para Jerusalém. Porque ele sabia que estava chegando a sua hora. Versículo 1 ao 6. Então nós vemos que ele ia passando ali pelo Monte das Oliveiras. E ele pede para 2 discípulos. Vão mais à frente, vocês vão ver um jumentinho amarrado. Vai ter a jumenta junto, né? Tragam para mim. Se alguém perguntar para vocês, diz, o mestre está precisando do jumento. É o mestre que pede. Inclusive em outro evangelho é narrado isso, que perguntam, eles dizem e o pessoal simplesmente deixa aí. Então, providência divina, já sabia, já estava tudo, né, planejado, tudo acordado, né? E aí, Jesus, então, ele entra montado nesse jumentinho, cria de jumenta. Ele não entrou em cima da jumenta. A jumenta foi junto, né? Talvez para o jumentinho não empacar, né? Mas ele foi montado no jumentinho, no filho da jumenta. Um jumento que nunca foi montado. Isso até traz uma ideia de pureza e tudo mais. Mas ele entra com qual propósito que ele entra, né? Alguns dizem, é uma identificação com os reis. Né? A gente vai ter Salomão, por exemplo, 1 Reis, quando ele é coroado, a gente vê que ele entrou numa mula. Né? E aí alguns entendem, não, porque a mula, então era vamos dizer assim, era o animal do rei. Né? Mas ele entra num jumentinho, não numa mula. Tudo bem, talvez o pessoal ela pode ter conectado isso. Pode ter feito essa conexão. Mas o motivo principal diz aqui no versículo 4. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Versículo 5. Né? Ele vai citar Zacarias 9, versículo 9. E Zacarias 9, versículo 9 diz bem parecido com o versículo 5. Ele diz, alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no quê? Num jumento. Num jumentinho. Cria de jumenta. Então por isso que Jesus diz, vamos buscar um jumento. Eu não quero cavalo, eu não quero mula, eu não quero burro, eu não quero um elefante, né? Porque daqui a pouco ele poderia, para chegar imponente na cidade, né? Já pensou? Ele entrar em Jerusalém montado num elefante, nem tinha elefante ali. Ou num camelo. Já pensou? Nossa, esse cara tem poder, né? É que nem às vezes a gente vê hoje, para te demonstrar que tu tem poder, para te demonstrar que tu tem, né, grandes posses, o que tu faz? Tu compra o carro maior de todos. Compra uma Scania, né? Vai andar por aí de caminhão. Não, tô brincando. Mas existe até mesmo hoje na sociedade essa questão, né? Quanto maior o carro, mais poder tu representa. Né? Não vou comprar um carro ali pequenininho, né? Um Uno, talvez sei lá, menor que o Uno, um Mobi, talvez um 500, que é menorzinho ainda, né? Mas não, vou comprar, sei lá, uma caminhonete enorme, né? Talvez, né? Porque eu quero mostrar, né? Não tô dizendo nada contra quem tem caminhonete, gente, não é isso. Não tô falando isso, só tô dizendo que sim, que algumas pessoas pensam assim, né? Vou comprar uma cegonheira e botar caminhonetes em cima da cegonheira para mostrar quanto poder eu tenho, né? Então, algumas pessoas pensam assim, não é o nosso caso, né? Mas talvez Jesus pudesse entrar assim, mas não, ele disse, vou entrar no jumentinho, porque o profeta falou que o rei entraria num jumentinho, aquele que viria para salvar, o Messias. Alegre-se, Jerusalém, porque chegou o Messias, chegou o Salvador. E é interessante essa escolha de Deus, né? Utilizando o profeta e depois, né, Jesus cumprindo isso, porque o jumento, que nem eu falei, não é algo grandioso, inclusive um jumentinho, não era um jumentão, é uma cria de jumento. Daqui a pouco até Jesus, dizem, né, os arqueólogos, que naquela época o pessoal tinha uma estatura mais baixa, então é provável que Jesus tinha 1,60 m, por aí. Então, mas daqui a pouco um jumentinho, daqui a pouco até meio que arrastava os pés no chão de Jesus, né? Tipo, não é algo que tu olha assim, nossa, que imponente. Mas porque Jesus não queria trazer a mensagem de imponência. Jesus estava trazendo uma mensagem de humildade. Olha como ele vem humilde. Ele vem justo e vitorioso, mas ele vem humilde, montado num simples jumentinho, num filho de jumenta, numa cria de jumenta. Né? O jumento também ele tinha a ideia de paz. Então Jesus ele também está trazendo uma mensagem que ele traz paz. Por que isso é importante? O que o pessoal aqui estava esperando? Outras coisas. E aí eu começo a entender que o povo não entendeu a entrada de Jesus. O povo não entendeu muito bem o que Jesus estava representando com a sua entrada. Né? Eles entenderam algumas coisas, mas não todas. Não o panorama completo.
Olha só o versículo 7 até o 11. Trouxeram para Jesus o jumentinho, colocaram seus mantos em cima para Jesus montar, né? Não montar direto no pelo do jumento. E Jesus, ele foi entrando. E aí uma grande multidão foi estendendo seus mantos, outros cortavam folhas de palmeiras, né? Ramos de árvores aqui, e foram espalhando pelo caminho. Uma grande representação que o povo estava dizendo o quê? É o rei. Porque eles faziam isso quando o rei vinha vitorioso para fazer a sua entrada na cidade. Eles iam espalhando suas roupas, seus mantos e folhas de árvore. E eles fizeram exatamente isso com Jesus. Uma representação de que Jesus é o rei. Então eles já começaram a captar a mensagem. Porém, o que acontece? Chegou o nosso rei, mas essa multidão estava aqui em Jerusalém para quê? Para receber o rei? Eles estavam aqui para comemorar a Páscoa. O que era a Páscoa mesmo? Libertação. Libertação do quê? Do Egito. Quem que estava dominando esse povo agora? Roma. Os romanos estavam dominando esse povo agora. Eles não eram escravos, assim como o povo no Egito, mas existia um povo dominando eles. O que eles pensaram? Páscoa, libertação do Egito, libertação de Roma. Chegou o nosso libertador. Agora vamos ver quem que é o bom aqui, hein? Chegou o libertador, o rei que vai... Aqui, ó, já vamos se organizar aqui que vai ter a revolução, né? Já vamos receber ele bem para ele saber que nós estamos com ele. Mas certeza, não vai chegar o fim dessa semana aqui. No dia da Páscoa vai ter uma revolução, né? Isso eu tô, né, me imaginando na época como uma multidão, né? Não está escrito. No dia da Páscoa vai ter, ó. Libertação foi há tanto tempo lá, agora nós vamos ser libertos de novo. E tudo aquilo que a gente viu os profetas falando, que nós teríamos novamente a nossa terra, que nós conseguiríamos voltar para a terra e Deus iria reinar novamente, chegou o momento. Chegou o momento. Eles não estavam assim de tudo todo errado assim, mas o sentido principal não estava legal. Eles queriam uma libertação o quê? Política. Eles estavam esperando um general. Eles estavam esperando um libertador ali que ia arrasar com os soldados romanos, com o Império Romano e dizer, ó, não se mexe mais aqui, que agora aqui é nosso. Voltamos a ter a nossa terra. Tanto é que olha só o que eles falam. Eles gritam, eles clamam. Até um grito, talvez até mesmo de desespero, sabe? Eles gritam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Isso aqui é uma referência direta a um salmo, Salmo 118. Um salmo em que eles estão falando e também louvando a Deus, clamando pela sua libertação. E no Salmo 118, no capítulo 118, versículos 22 ao 26, ele diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Lembra que alguns tempo atrás, a gente falou sobre Pedro, né? E aí até no último estudo que eu dei, mês passado, eu falei que, a gente não leu esse texto, mas eu disse no início do capítulo 2, de 1 Pedro, né? Ele fala sobre isso e Jesus, ele é essa pedra angular. E olha só, tá nesse texto de Salmo 118, versículo 23. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor. Aqui, no hebraico, está escrito Hosana. É a mesma palavra de Hosana, a mesma palavra usada pela multidão no momento que Jesus entra. Hosana significa salva-nos. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós o abençoamos. Basicamente, o que eles estavam falando aqui, quando Jesus foi entrando, Hosana ao filho de Davi, reconhecendo a linhagem davídica de Jesus, porque só sobe ao trono de Judá quem é da linhagem de Judá, da linhagem de Davi, desculpem, que é da tribo de Judá, né? E Jesus, ele era, está escrito ali no início do Evangelho, a linhagem de Jesus, a árvore genealógica dele. Eles falam, Hosana ao filho de Davi, esse é aquele que nós esperávamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estavam dizendo, esse é aquele que veio para nos salvar. Estavam reconhecendo Jesus como Messias. Ele ressuscitou Lázaro. Só pode ser o Messias. Olha tudo que ele tem feito. O que ele fala, as palavras dele. Só pode ser ele, o Messias. Mas ele não era o Messias que eles estavam esperando. Eles reconheceram e louvaram a Deus. E Jesus, ele recebe bem esse louvor, tá? Ele não rejeita o sentimento dessa multidão. Ele não rejeita.
Mas no fundo ali, é importante a gente perceber que eles estavam esperando uma outra libertação. Jesus ele não veio para iniciar uma rebelião. Jesus não veio para derrubar todos os governos da terra nesse momento aqui. Isso vai acontecer lá no fim. Jesus já nos deixou, né? Escrito isso. Ele não veio aqui para fazer isso, para libertar eles do jugo romano. Mas ele veio para sozinho, sem ajuda de ninguém, para dar a sua vida por todas essas pessoas, por cada um de nós, dar a sua vida em favor de nós para nos libertar do jugo do pecado. Não foi para libertar da opressão romana, mas para nos libertar da opressão do pecado. É disso que o profeta estava falando. É disso que todos os profetas estão falando, que Deus está falando através dos profetas. Viria o Messias ele vai libertar vocês do pecado, de uma opressão que vocês jamais vão conseguir se libertar. Não é uma opressão física, não é uma opressão política. O que acontece depois? A gente conhece, né, a história. Jesus, ele é morto, ressuscita. A igreja começa e eles continuam sendo oprimidos pelo Império Romano. Só piorou, na verdade, a situação, né? Só piorou a situação, porque agora eles estavam sendo perseguidos porque seguiam a Jesus. Estavam sendo perseguidos porque eles acreditavam que Jesus ressuscitou. Agora eles estavam sendo perseguidos também por acreditarem que Jesus, o Filho de Deus, era o Messias. Mas esse pessoal que estava aqui, a multidão, né? Talvez muitos ali que estavam no meio, fiéis, discípulos de Jesus, mas alguns outros com pensamentos diferentes. Gente de tudo ali, né? Gente de todo tipo ali, e cada um devia estar com um pensamento diferente. Alguns realmente entendendo quem Jesus era de verdade, outros entendendo que Jesus era o Messias, mas buscando, agora vamos ser libertos dos romanos. Mas nem todos que gritaram Hosana ao filho de Davi entenderam que Jesus estava trazendo uma libertação do pecado. Nem todos eles. E nesse momento aqui, os fariseus ficam até mais preocupados agora, né? Os religiosos e tudo mais. Agora complicou a vida deles, né? Eles chegaram a mudar os planos quanto a capturar Jesus, porque agora era urgente, né? Agora é urgente. No relato de João, em João capítulo 12, né? No versículo 17, 18 e 19, olha só o que está escrito aí. A multidão que estava com ele, quando mandaram Lázaro sair do sepulcro e ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato, né? A fofoca rolava solta ali na região da Galileia e Jerusalém ainda mais. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Acabou pra gente. Agora que ele tá aí fazendo isso que ele tá fazendo, entrando no jumentinho, e eles conheciam a profecia. Agora o pessoal vai acreditar mais nisso ainda. Olha como eles estão recebendo Jesus como um rei. Ele não é nada, ele é um galileu. Não é nada, os fariseus falando, né? Mas olha o povo recebendo. E agora? Agora nós vamos ter que tramar algo, né? Vamos ter que inventar algo aí, né? Fazer algum dos discípulos dele trair, alguma coisa assim, porque olha, do jeito que a gente está tentando não está funcionando. Não vai dar certo. Nós vamos ter que fazer algo, mesmo que seja ilegal, nós vamos ter que dar um jeito. A gente conhece que na sexta-feira, né? De madrugada, quinta para sexta e a sexta-feira, né? Jesus ele foi julgado ilegalmente e injustamente. Basicamente, não teve julgamento em Jesus, né? Basicamente, ele foi colocado lá só para fingir que tinha, mas eles se decidiram lá, vai ser isso aqui. Foi mais ou menos assim, né? De forma resumida, né? Mas esse acontecimento da entrada, uma simples entrada de Jesus em Jerusalém, foi um grande acontecimento. Foi algo assim grandioso. E é importante a gente citar que este momento aqui, que nós estamos lendo, é o momento que inicia a caminhada de Jesus para a cruz. Nesse momento, a partir desse momento que Jesus ele está publicamente dizendo, ele não falou, né? Mas ele está publicamente dizendo assim, é agora o momento, né? Está chegando a hora. Agora eu vou para lá, porque eu sei o que me aguarda. Talvez a gente poderia iniciar, né, dizer que a semana da Páscoa, ela começa na noite anterior, né? Que para o judeu já era domingo, né? Então, quando Jesus ele é ungido, né, por Maria, que ela quebra lá o vaso de alabastro, né? E ela começa a derramar perfume nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com os seus cabelos, né? A gente poderia até dizer isso, que é uma forma representativa de que Jesus já estava sendo ungido para a sua morte. Mas o que Jesus realmente faz, que ativa, né, dá o start, aciona o gatilho para os
religiosos começarem, né, a tramar planos mais mirabolantes para prender Jesus, é essa a entrada. Porque ela foi pública. Uma multidão recebeu ele. E por meio dessa entrada triunfal, Jesus ele está definitivamente então indicando que ele decide, ele está decidindo, ele vai entregar a sua vida por nós. Ele que vai fazer isso. Ele escolheu, ele poderia não ter ido para Jerusalém, né? Ele poderia nunca ter ido para lá para ser preso e ter sido pregado na cruz, mas não teria morrido. Talvez nada disso teria acontecido, mas ele escolheu. Ele sabia o que reservava a ele e ele foi por livre e espontânea vontade. Ele foi. Ninguém obrigou ele, ninguém disse, nenhum dos discípulos disse, tu tem que ir para Jerusalém porque é Páscoa. Ele foi voluntariamente. Ele morreu voluntariamente. E além disso, através dessa entrada, ele demonstra que ele realmente é o Messias, através da profecia, e também o tipo de Messias que ele é. Um Messias que veio, né, montado num jumentinho, um Messias humilde, que ele não veio para fazer uma revolução, uma guerra, mas ele traz paz para os nossos corações. Ele traz paz para todos nós, traz libertação de algo que nos oprime interiormente. E como eu disse, ela tem tanto significado essa entrada, tanta força, que o Sinédrio mudou todos os planos. Temos que capturar Jesus, por causa da forma como o povo reagiu. E como é que nós aplicamos, então, esse momento aqui nas nossas vidas? Eu gostaria, normalmente a gente olha para Jesus, que é o nosso exemplo, né? E eu já falei bastante sobre Jesus, a sua humildade, o Messias que ele vem para nos libertar e tudo mais. Mas eu gostaria de aproveitar e olhar para outros personagens aqui nesse texto, como por exemplo a multidão. Por mais que eu falei que a multidão, eles não entenderam tudo, né? Tipo essa parte da libertação interior e não libertação externa, a gente não pode negar que esse pessoal estava com vontade de receber Jesus. A gente vê o entusiasmo deles. Será que nós temos esse mesmo entusiasmo por Jesus hoje em dia? Normalmente no início da nossa conversão nós estamos muito entusiasmados, né? Jesus ele está entrando na nossa vida, né? Vamos simbolizar aqui com a entrada triunfal, ele está entrando na nossa vida. Mas e depois, com o passar do tempo? Nós mantemos esse entusiasmo, porque o Jesus é o mesmo, né? Ele ainda é humilde, ele ainda é amoroso, ele ainda nos liberta do pecado. A graça dele é maravilhosa e grandiosa. E ela ainda efetua a mesma ação. Será que nós temos esse mesmo entusiasmo? Realmente, será que... E se a gente se colocasse lá naquele lugar, naquele momento, será que nós estaríamos junto com o povo, clamando, gritando, sem vergonha, né? Realmente gritando ali, ó, filho de Davi, Hosana, salva-nos. Que tu sejas abençoado, salva-nos, Jesus. Jesus, esse que está entrando, salva-nos. Ou será que se tivesse um fariseu, eles tinham umas vestes, né? Então, impossível não saber quem era fariseu, né? Tivesse um do nosso lado, ih, tem um fariseu aqui do meu lado. Se eu gritar, ele já vai ficar me criticando. Vai me olhar, né? Eu vou ficar quieto, né? Jesus está entrando ali, né? Legal. Será que às vezes a gente não age assim também? Nos ambientes que a gente está, trabalho. A gente se reprime. A gente reprime a nossa alegria diante da salvação, da mensagem da salvação, diante daquilo que Deus faz por nós diariamente, por medo do que o outro vai achar. Ou a gente realmente não se importa. E eu vou ficar alegre mesmo. Porque Jesus me salvou. Porque Jesus está comigo diariamente. Porque Ele tem grandes coisas para me ensinar. Porque diariamente Ele me abençoa. Mesmo nos momentos de dificuldade. Ele está me abençoando. E eu vou ser grato. Como é que a gente demonstra, né, a nossa alegria? Será que também, né, a gente estaria clamando pelos motivos corretos, né? Que nem eu disse, o povo reconheceu Jesus como Messias. Mas eles queriam outro Messias. Será que às vezes a gente não quer um outro Salvador? Ou a gente realmente quer o Salvador que nos livra do pecado? Será que a gente não quer muitas vezes um Salvador? Beleza, Jesus me salvou do pecado, mas agora eu quero me relacionar com o Jesus que vai me salvar das minhas dificuldades financeiras. Jesus precisa me libertar aí das minhas dificuldades. É esse Jesus que eu quero. Jesus que eu quero é aquele que vai me tirar as minhas dores, sejam físicas, né? Talvez outras dores, mágoas. Não, eu quero esse Jesus que eu quero, né? Ou será que daqui a pouco eu estou buscando um Jesus, um Salvador, né? Que vai me livrar das consequências de algo que eu fiz, que é fruto do meu próprio pecado. Será que é esse Jesus que eu quero? Gente, um detalhe importante, vou fazer aqui um parênteses. Eu não estou falando que nós não podemos
orar a Deus, pedindo por Deus nos ajudar a cuidar das nossas finanças, porque daqui a pouco a gente está com uma dívida e a gente tem que, agora vamos ter que cortar gastos e tudo mais, para que Deus possa nos dar sabedoria para isso. Não estou dizendo que a gente não pode orar a Deus por cura, por um milagre, para que Ele possa, talvez, curar um familiar nosso ou a nós mesmos, que Ele não possa, que a gente não pode orar, tá? Não estou dizendo que a gente não pode orar, talvez pedindo perdão a Jesus e agora pedir para que Ele nos ajude agora a lidar com essa consequência. Não estou dizendo isso. A gente pode orar por isso. Faz parte do nosso relacionamento. Mas qual que é o propósito principal do meu relacionamento com Jesus? É um relacionamento de troca ou eu me relaciono com Jesus porque Ele já me deu algo que eu não consigo pagar e essa graça é tão grande que agora eu quero simplesmente adorar a Ele. E eu sei que Ele pode me proporcionar muito mais coisas, E eu sei que eu posso contar com Ele para essas coisas, mas assim, se Ele não me ajudar em nada, eu ainda serei fiel a Ele. Estão me entendendo? Só para ficar claro isso, fazer esse parênteses, porque daqui a pouco, estou falando, daqui a pouco estamos buscando pelos motivos errados, não posso mais orar por essas. Não, pode, gente, tá? Mas pensem naquilo, que Jesus ele fez primeiramente para você. É isso que nos conecta a Deus, a salvação. O que Ele fez por nós na cruz, certo? Pensem naquele povo também, Eles reconhecendo Jesus e hoje nós temos Jesus conosco. Nós temos um relacionamento diretamente com Ele. Eles estavam vendo Jesus lá entrando e tudo mais. Hoje nós temos Ele diariamente, está sempre com a gente, Será que a gente clama a Ele pela sua graça, com o propósito de realmente adorar, glorificar a Deus? Para a gente pensar nisso. E olha só que interessante, o capítulo de Lucas 19, falando desse mesmo trecho, nos versículos 39 e 40, diz o seguinte, olha só, a multidão ela estava tão alvoroçada, que os fariseus pediram para a multidão, pedir para ele, manda eles ficar quieto. Está incomodando, atrapalhando já. 39. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os teus discípulos. Olha a resposta de Jesus. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Será que Jesus estava falando literal mesmo? Não sei, eles não se calaram, Mas já pensou? A multidão, Jesus parar, fiquem quietos e de repente as pedras começam a falar. Não sei como é que as pedras iam falar, Se ia surgir uma boca, se elas iam emitir sons, não sei, Mas uma sarça pegando fogo já falou. Uma mula já falou. Será que uma pedra não poderia falar também? Deus é Deus. Se Ele quiser falar as pedras fazer as pedras falarem, elas falarão. Mas olha só que interessante falando sobre isso das pedras clamarão, A questão é que a salvação, ela é tão esperada que a natureza clama por isso. E nós vemos Paulo falando sobre, ele está falando sobre a glória de Jesus, a glória futura, capítulo 8 de Romanos, versículos 19 ao 23, e ele diz o seguinte, sobre a glória que nos será revelada. Olha só, versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aqui natureza não está falando simplesmente de pedras, mas toda a natureza criada, seja a humanidade, seja tudo que Deus criou. A natureza criada, certo? Não apenas os cristãos, mas lá no íntimo existe uma grande expectativa. As pessoas nem sabem disso, porque não lhes foi revelada e nós somos essa ferramenta de levar a palavra de Deus para as pessoas, para revelar a elas o que Jesus fez e o que espera elas no futuro. Mas continuando, então, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Todos nós, hoje, estamos esperando Jesus triunfalmente retornar. Aquela multidão ouviram falar de Jesus, ouviram alguns relatos de uma tal de ressurreição. O mesmo que fez as curas, sim, o mesmo que falou lá naquele monte, aquele dia, o mesmo. E quando eles ouviram, Jesus está vindo, gente. Nossa, é Ele. Esse é o entusiasmo que nós temos agora. A expectativa, grande expectativa de
esperar. Jesus está voltando. E ele vai vir algum dia. Não sei quando, mas ele vai. Deus é fiel, Deus cumpre suas promessas. E ele está voltando. Como você espera hoje pela volta triunfal de Jesus Cristo? Com entusiasmo e grande expectativa? A Páscoa está logo ali, gente. Momento para a gente refletir o que Jesus fez por nós. Que ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Ele ascendeu aos céus. Isso significa que ele vai voltar. Ele disse que vai voltar. Na ceia, nós relembramos o que ele fez e nós proclamamos o que ele fez, mas ao mesmo tempo nós estamos proclamando que um dia nós vamos cear com Jesus. É o que ele falou. Participem dessa ceia até o dia que vocês vão cear comigo de novo. E esse dia está chegando. E como nós temos que esperar com grande expectativa. Então, para a gente finalizar, a entrada de Jesus, como disse, ela deu início a uma série de eventos que acelerou a prisão, a morte de Cristo. Mas só que no terceiro dia ele ressuscitou. E a nossa salvação, ela foi alcançada por causa disso. Hoje nós somos livres. Páscoa, liberdade, libertação. A Páscoa em si, o nome significa passagem, né? Uma libertação, uma passagem de uma velha vida para uma nova vida. Sinônimo, esse é o sinônimo que a gente pode também lembrar sempre da Páscoa, uma libertação do pecado. Hoje, como nós somos um povo livre, santos, uma nação santa, né? Alcançada por Deus, que a gente possa viver com entusiasmo. De um povo, o mesmo entusiasmo de um povo que recebeu de braços abertos Jesus. Sem muitas vezes, eles não estavam, muitos nem estavam entendendo com profundidade quem Jesus realmente era, mas estavam entusiasmados, porque ali estava o rei, o Messias, mas eles estavam entusiasmados. Que possamos ter esse entusiasmo no coração, não vamos deixar apagar essa chama, né, que às vezes a gente chama, não deixe apagar o Espírito. Paulo fala isso na Bíblia, não apaguem o Espírito, não vamos deixar, nós vamos manter sempre a nossa fé em Deus e o nosso pensamento nas coisas do alto, porque a gente já obteve a salvação, então que a gente possa viver o resultado da graça de Deus em nossas vidas. Vamos orar por isso, gente? Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, nós somos gratos porque o Senhor alcançou a todos nós e um dia o Senhor entrou em Jerusalém com um propósito muito claro de que em algum momento teu filho seria preso. E foi o que aconteceu. Alguns dias depois, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi crucificado e ele morreu. Mas não apenas morreu, Pai, ele ressuscitou. E hoje nós temos uma esperança clara de que se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também nos últimos dias, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a viver uma vida exemplar, que possamos testemunhar uma vida que realmente demonstra Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo que possamos manter acesa sempre esse entusiasmo, essa expectativa de que o Senhor já está conosco, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o Senhor vai voltar, para que possamos viver a eternidade na presença do Pai. Obrigado, Deus, por isso, por essa palavra, e que possamos diariamente lembrar disso e nos motivarmos e encontrarmos a Tua graça diante até mesmo das dificuldades. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.